Eu não sou santa, não, longe disso, de forma alguma. Só que na minha fase da aborrecência, nossa senhora, eu fui terrível. Eu era tão custosa que, para você ter uma noção, teve uma vez que eu namorei dois irmãos ao mesmo tempo por 5 meses sem um saber do outro. E quando eles descobriram, deu uma confusão tão grande que quase que terminem, sabe? Eu era terrível, eu aprontava todas. Eu namorava muito e com muitos. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui criando juízo, fui me tornando mulher e eu mesma fui tendo consciência que aquele exagero que eu vivia, aquelas coisas que eu aprontava não era legal, que eu não queria ser aquela pessoa, sabe? Então eu mudei completamente. Quando eu conheci o Elvis, eu tinha 22 anos e eu já era outra mulher. Estava estudando, trabalhando, cabeça feita, tinha juízo, não tinha nada daquela garota que eu era no passado. E o Elvis, ele é um cara muito culto, sabe? Um ser humano muito evoluído. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu senti uma admiração tão grande. E desde o começo que o Elvis gostava muito de ficar falando histórias do seu passado, contando coisas que ele já tinha feito com a família, mas quando ele me perguntava coisas do meu passado, nossa, eu dava um jeito de mudar de assunto, de disfarçar, eu não contava nada, eu morria de vergonha, eu pensava assim, Deus me livre, esse cara culto, evoluído, saber do meu passado sujo, saber daquela menina terrível que eu era, não posso de jeito nenhum. Então nunca contava, sabe? A gente foi se envolvendo, a gente começou a namorar e eu sempre dando um jeitinho de esconder o meu passado dele. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava passeando no shopping e de longe eu vi uma menina que era muito a minha amiga daquela época da bagunça. E quando eu vi ela, eu simplesmente surtei. Eu fiquei com medo de que ela chegasse até a gente e ela começasse, né, a falar as coisas, a falar do nosso passado. Então, no desespero, eu falei assim pra ele que eu estava passando mal e eu saí correndo pro banheiro, até que ela desaparecesse. Quando eu voltei, ele estranhou, mas eu fiquei inventando um monte de desculpas. E era sempre assim, sabe? Eu sempre fugindo, eu sempre correndo. Na minha casa, eu deixava assim, ó, avisado para os meus pais e para o meu irmão, quando o Elvis vier aqui, pelo amor de Deus, não toque em assunto do passado, não fala nada das coisas que eu fazia. Redes sociais eu não tinha, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo, tanto trauma, que eu não queria que aquelas pessoas do meu passado, sabe, amigas, namorados, enfim, eu não queria que essas pessoas tivessem nenhum tipo de contato comigo. Só que com o tempo, o Elvis começou a ficar desconfiado. Ele falava assim que eu era muito misteriosa, que era estranho, como se eu estivesse escondendo alguma coisa.